Fala, meus inomináveis, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, obrigado por perguntar. Então, estamos aqui em mais uma edição dos Drops Inomináveis. Hoje o Luiz, o nosso querido host, não pôde participar, mas ele me deixou muito bem acompanhado aqui nessa minha missão de ficar de host. E me deixou com duas pessoas maravilhosas aqui, que eu vou apresentar para vocês. Estamos aqui com o Eric. E aí, certo? E estamos aqui também com a nossa querida voz de travesseiro que encantou este Brasil, Glauco Félix. O louco! Tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje a gente vai falar de uma banda bem legal, que dentro dela tem um movimento muito bacana também, tão legal quanto, que é o Post-Punk Revival, né? É um movimento surgido ali no final dos anos 90, para o início dos anos 2000, que gerou uma cacetada de bandas e ramificações dentro do seu estilo, como todo bom rock faz, né? Então vamos começar aí falando um pouquinho da história, onde os punk revivals vivem, se escondem, como eles se vestem, que eles comem, dicas de looks e tudo mais, com o nosso querido Eric. Começa aí, solta a braba aí, Eric, fala um pouquinho, por favor. Opa, depois dessa apresentação maravilhosa. Então, o pós-punk, né, começou como pós-punk, né, surgiu a origem, lógico, está ligado ao movimento, ao punk, né, final da década de 70, né, depois veio o revival que o Thiago citou, final dos anos 90 para 2000, mas surgiu no final da década de 70 e tal, e tinha a mesma, sei lá, energia, intensidade, a contestação do punk, só que eles começaram a flertar com outros estilos musicais. Então tinha o lance, vinha a influência do krautrock, influência da música eletrônica, a influência que muita gente não fala, mas tinha muito presente do dub jamaicano, porque as batidas eles utilizavam isso. Inclusive eu vi uma discussão aí no grupo sobre influência da música negra, né? E teve uns caras que falaram: o pós-punk não tem. Mano, aonde não vai ter? Aonde não vai ter? Aonde não vai ter? Esse tá sabendo legal, né? Pegando essa ideia do dub, né, porque assim, né, na Inglaterra, né, já era antiga a migração dos carimbenhos, né? Exato. Então, o reggae ali, o rocksteady, tudo, cara, influenciou aquela moçadinha total, o Clash que né? diga, né? O Clash que eu diga, o Madness, né? O Specials, né? Gang of Four. E vai bem isso mesmo, né, cara? E não tem como fugir, né, cara? A influência dos Rude Boys e até mesmo os skinheads, né? É aí que tá essa ideia, né? Os skinheads, eles surgem daí, né? Desse movimento punk, né? Sim, esse final da década de 70, né, de 77, por aí, já tem essa afletada, né, com punk, né? Então, total. Acho que bem por aí, né? Tinha esse lance também da polirritmia afrobeat, tinha tudo isso, né? Sim. Eles exploraram mais esse lado, tinha esse lado até de, digamos, experimentação, de vanguarda, que refletia nas letras também, que eram diferentes um pouco do punk, que também tinha um cunho de social, né? Tinha um cunho político, mas tinha uma introspecção maior no pós-punk, tinha uma melancolia, muitas vezes ligada a algumas, por exemplo, a arte moderna, a literatura, eles buscavam outras referências, assim, né? Então, e aí vem, né? Não tem como, como eu falei, não tem como tirar também essa parte do krautrock, da música eletrônica, que influenciou muito. E do pós-punk surgiu um monte de subgêneros, né? Então a gente tem, é difícil, não dá para falar assim, os pós-punk é assim, é baixo, que é uma característica muito forte do pós-punk, baixo e bateria pulsante e tal, e uma guitarra que vai lá, camadas, mas existem diferenças, tem bandas que... também entra um pouco, né? Exato. Aí tem coisas eletrônicas vindas dos anos 80 mesmo, né? Total. Aí fala coros da guitarra, enfim, essas coisas que a gente já sabe que são até clichês, mas não é só isso, porque explora, deu origem, foi concomitante também, acho que não é só deu origem, mas concomitante com um monte de outros subgêneros, estilos, como, Dark Wave, aí o Goth Rock, o New Wave, industrial, aí misturou um monte de coisa. Então, é uma definição um pouco complexa, que tem
essas ramificações, ou estilos parecidos, ou estilos irmãos, ou que se apropriam, né? Mas o pós-punk, se, como o Thiago falou, teve um revival nos começo dos anos 2000, e agora, nesse período, agora, tipo, de, sei lá, 2015 para cá, na verdade, sempre teve banda pós-punk, talvez mas... um pouquinho de 2011 para cá, né, que é o início de uma dessas bandas que vai citar, e por aí, né, os seus primeiros discos, né? E eu acho que também por causa da internet e dessas plataformas, ficou mais fácil de você acessar. A gente já fazia essas buscas também, sim, mas agora tá dado, né? Você vai lá, pá, entra, e apesar de não ter muitos sites especializados, principalmente no Brasil, aí o pessoal dos blogs, os guerreiros aí dos blogs, vão lançando coisa, surgiu tal banda, sim, tem essa aqui. Resenhas. Não, resenha, indica. E, Eric, e assim, eu não entendo tanto quanto vocês dois, assim, do tema, desse movimento e tal, não sou tão por dentro assim, mas uma impressão que eu tive, um pouco superficial talvez, mas foi que essa terceira onda, vamos dizer, de um pós-punk, de certa forma, ela, vamos dizer assim, ela tirou os excessos de seus antecessores, né? Foi como se fosse pensando um pouquinho de cada um, né? Assim, sabe? Deu uma característica um pouco mais limpa, um pouco diferente, já de acordo com a sua década, né? Que tem essa característica também, né? Do 2010 para cá, né? Não sei se é uma impressão minha. O que vocês têm a dizer sobre isso, assim? Acho que não tirou elemento, acho que influenciou, né? Sim, acho é como se você estivesse pensando um pouco de cada coisa ali para formar o teu, né? Foi uma coisa que eu senti, assim. Porque se você for pensar mesmo, sim, em gerações, né? Nem estamos na terceira, né? Sei lá, quinta ou sexta. Né? Assim, que imagina. tanta ramificação. Afinal, não né? existiu um ano em que as pessoas não vamos fazer funk agora. Que teve a primeira, que são aquelas bandas seminais que tem no final da década de 70. Sim. E 80 tem aquelas que a gente já conhece, né? Como New Order, o The Cure, Joy Division. O Joy Division já é da primeira, né? Da primeira geração. Tá. Né? A primeira. E aí é o desdobramento, também, né? De que aí sim. vem a New Order mesmo, né? Uhum. E é interessante, né? Porque essas bandas, elas sempre têm esse flerte, né? Com o estilo, por exemplo, o Joy Division meio que é o elemento clássico, né, de uma banda pós-punk, né? Uhum. Não só isso, né? Pode quebrar isso também, né? Que tem também, não esqueça, né? Que não esquecemos que também tem nos anos 80 tem também a vertente americana, né? Que é o No Wave, né? Que já pega mais essa linha do industrial, né? Aquela música não música mesmo, né? Como o do Glenn Blanca, né? A influência do Sonic Youth. No Wave, o No Wave, né? E entre outras bandas, né, cara? Né? São muitas, assim, começa nessa referência, muito. Né? Uhum. Esses estilos de vanguarda, né? Que eles chamam, né? O shoegaze entra aí nessa lista? Cara, shoegaze pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Eu acho também. Sabe o que é? Eu acho que essas bandas atuais... Não, eu acho que essa é a pergunta do Thiago do shoegaze. Essas bandas atuais têm esse flerte, né? Com o shoegaze e o pós-punk. Tipo Dive, essas bandas assim, o Nothing, tipo, né? E sim. Aí tem essas bandas que tem... É que ele falou, cara, você tá no ano 2000 e, sei lá, 20, você vai pegando um monte de coisa, né? Sim, sim. E isso que o Glauco falou, assim, agora, eu, particularmente, o meu gosto, assim, eu acho, sinceramente, as bandas que eu mais gosto do estilo pós-punk surgiram de 2015 para cá, assim, um pouquinho antes e tal. Eu acho que tem muita coisa criativa, assim, tipo, a gente vai citar algumas, né, Glauco, que a gente conversou, que são, sei lá, talvez emblemáticas, assim, tem muita banda boa, muita, a gente vai descobrindo, inclusive uma das coisas que eu ia mensurar, assim, se você faz uma pesquisa, tem várias bandas que sempre teve, na real, mas estão ficando mais, talvez, mais popular, bandas mais, né? Bandas do leste europeu, sabe, da Rússia, Lituânia,
E aí tem matérias Legal. até falando sobre isso, assim. Então, pessoalmente, o que me atrai muito dessas bandas, talvez atuais, assim, e essa busca, talvez essa gama de referências que possui e acaba ficando um som muito mais interessante. Uhum. Então você tem, você fala, eu gosto de pós-punk, você tem um monte de tipo de pós-punk para ouvir. Tem desde muitas aquelas. diferenças dentro dessas bandas, assim, do pós-punk, Exato. essas suas subdivisões, né? Você pega desde aquelas, que nem não todas, mas várias dessas bandas do leste europeu, tal, que falam, assim, tem tipo, mais utilização de sintetizador, a guitarra não está tão presente, não é tão forte, fala, desculpa. E tem também aquelas, né, como o exemplo mesmo do Dead Can Dance, que pega coisas mais tradicionais, né, e mistura com a influência do pós-punk, né? Tem muito isso também, né? E expande, né? Mas eu gosto muito, pessoalmente, das bandas que tem a guitarra ainda como um elemento preponderante também, assim, sabe? Eu gosto de muita coisa, mas assim, que mais me agrada, me chama atenção, e assim, a gente vai citar 3 bandas aqui, né, que a gente meio que usou como, sei lá, emblemáticas, assim, e aí, então, uma delas que a gente vai falar é o Soft Moon, né, que é uma banda que é formada por um cara, né, que é o Luiz Vasquez, Ele é o mas cabeça, aí né, da parada, né? ele foi chamando os outros músicos e tal. Se eu não me engano, ele é italiano, mas ele mora nos Estados Unidos, né? Essa banda, inclusive, né, o Soft Moon tocou aqui no Brasil, tocou em São Paulo. Por incrível que pareça, tocou, Legal. cara. Algum festival com Lola da vida? Não, virada cultural de graça, tipo 6 horas da manhã, Soft Moon, mano, tocando loucamente, cara. Vocês assistiram? Algum de vocês dois? Eu não fiquei sabendo na época. Eu não sei se a gente estava tocando, estava em algum show, mas se eu soubesse, porque eu acho dessas 3 que a gente vai citar, a mais criativa, no sentido de é um cara só, e o cara usa loop pra caramba, sintetizador de uma forma muito foda. Já vai falando dela aí, já começamos no, né? Tem um negócio, tem um lance de minimal wave que fala, e depois industrial também. Industrial, muito industrial. Olha aí, tá vendo? É mais ou menos o que eu falei ali no começo, né? Dele pegar elementos desses estilos dos anos 80, né? Enfim. Dark Wave, então, e aí eles vão criando até e tem muito, se você pegar o Soft Moon, você falar assim, cara, tem muito desse lance de polirritmia afrobeat, ele põe uns tambores também, faz umas coisas, tipo muito fora da curva, assim, um pós-punk muito fora da curva, não é aquele negócio reto, assim, sabe? Por isso que até eu achei legal comentar com o Glauco, que é uma banda, assim, é uma indicação, na verdade a gente não vai falar muito sobre ela, mas é uma indicação, né, Glauco? Gente, as nossas as indicações de hoje, a gente já tá falando aqui para vocês, e tipo assim, exato. A gente vai deixar o link dessas 3 que a gente resolveu destacar, né? Mas assim, fiquem à vontade para procurar todas essas outras que a gente citou e provavelmente vamos citar, beleza? E temos também, né, que acho que é uma das bandas que eu achei bem mais interessantes, que inclusive também tocou aqui no Brasil, Olha, que é a própria Drab Magis, né? Não sei se eu falei certo, mas tudo bem. Certíssimo. Como a gente tava combinando, Glauco, mais cedo assim, se fala que nem aqueles VJs da MTV. Drab Majesty! Bem isso. Mas foi uma grande surpresa o Majesty, né? Que inclusive, né, uma personagem, né, ou um personagem, não sei, né, que envolve esse meio new romantic com glam rock, sei lá, cara, uma coisa meio que indecisa, né? Andrógeno, né? Andrógeno, total. Caraca, eu dei uma olhada assim, eu saquei uma música assim, tem um clipe muito legal que se chama Out of Sequence. Vocês acham super fácil? Aí é um lançamento do ano passado deles. Inclusive é um dos álbuns maravilhosos, né? Concordo. Esse último do Majesty, né? Que é um disco que realmente você não se cansa de ouvir, cara. Nossa, eu gostei muito, achei uma ótima surpresa, assim, já de cara, assim, gostei muito. Você sabe como eles definem o som deles?
Eu não sei se já existia esse termo, mas se eles cunharam isso. Tragic Wave. Tragic Wave, muito bom. Muito Faz bom. sentido, cara. Faz sentido. Faz muito. Sentido. Até Faz porque, sentido. total, né? É muito Mas bom, é né? interessante o Magic, porque eles vêm com essa coisa, com essa onda do synthwave, trazendo um pouco essa áurea do New Romantic, né? Tipo, bandas Total. tipo Duran Duran, né? Essas Hum, coisas meio pops, nossa, é assim, verdade, é né? verdade. Né? Ele não tem medo É de ser muito. pop, né? Não, Tem medo, né? Mas é um pop bem requintado, assim, Sim, muito sabe? sofisticado, né? melodia Até sofisticada. lembrando, inclusive, até lembrando um pouco Pet Shop Boys também, né? No Putz, começo, Pet Shop pode Boys bem no crer. começo Pode mesmo. crer, Glauco. Nossa, tá É, batendo. Tudo que você falou bateu, assim, baseado no pouco é. que eu vi, assim. E o clipe também tem essa coisa 80 pra caramba, assim. A Nossa, estética, muito. aqueles óculos quadrados, as cores brincando com negativo, com. Nossa, Com as é pitadas super meio legal. Vaporwave, com a estética Vaporwave Sim, também. bem legal. É muito, muito Total. legal, mas E vale a eu, pena. eu, O último álbum nossa, do Magis é maravilhoso, cara. É um disco, assim, cara, os melhores do ano passado, assim, na minha opinião, né? eu concordo. Eu tenho uma curiosidade do Drab, que foi assim, eu conhecia, assim, não, falando, o cara conheceu antes, que já devia ter muita gente que conhecia. Mas eu lembro que dos meus amigos, a gente estava indo tocar com o Labirinto em Minas Gerais, e tava todo mundo na van, e eu coloquei uma playlist, e tava, mano, de madrugada, maior clima, assim, tinha névoa na estrada, tinha neblina, né, e tava de madrugada a gente para chegar em Belo Horizonte, e na Serra, e aí eu coloquei a playlist do Spotify, começou randômico, né, e tocou pela primeira vez eu vi o Drive Magic e todo mundo falou: Nossa, mas o que é isso? É muito anos 80, é pop. Aí todo mundo, nossa, mas é bom, né? Parece um Duran Duran mais triste, assim, né? E tem outras bandas assim, né? E é legal lembrar que o Drab ele lembra também as coisas da 4AD, né? Tipo Nossa, Cocktail total. Twins, Muito. His Name's Alive, o próprio Clan Simons também, né? Bem lembrado, Glauco. Embarcando também nas bandas um pouco mais atuais, né? O Cold Cave, o Trust, Sim, o sim. próprio Soft Moon também, né? Soft É, Move. E também pegando um pouco, né, aquela coisa elegante do Equine Bunnyman, né, do Chamelos também. sim. Puta, é Ó, engraçado, né? A gente joga e vai aparecendo as bandas, as Cara, pois é, referências, não, é porque é justamente isso que a gente tá falando, dessas ah, ramificações aí, né, dentro do pós-punk, que, putz, sim, é sim, riquíssimo, né, sim. cara? São, como É, diria Roberto Carlos, são realmente. tantas emoções. São ó, eu tô tantas ligado que quem vai estar emoções. assistindo, quem vai assistir ao podcast, quem vai estar assistindo, tem muita gente que vai conhecer já, e vai achar, pô, os caras estão indicando, mas tem muita gente que não conhece. E assim, vale a Uhum. pena se você não conhece, mano, que é uma banda muito foda, velho. Pô, eu não conhecia, É. graças aos meus queridos aqui, Ah, esses que dois legal. maravilhosos eu pude conhecer e, ó, recomendo também, viu? Selinho de Pô, qualidade, Como é nóis? os inomináveis. exatamente. E Inomináveis, aí ó. já vamos aproveitar e já vamos puxar aquela outra banda ali também, né? Que foi praticamente graças a essa banda e ao seu álbum novo que a gente teve a ideia de fazer esse Drops aqui, né? Que seria a Soft Kill. O que, é que Exatamente. vocês têm para dizer sobre Exatamente. essa banda aí em 10 segundos? Brincadeira, pode falar. Então, é uma das bandas que me surpreendeu, assim, né? Pelo menos os primeiros álbuns, tudo, inclusive o anterior, né? O Savor, né? Que é bem. Nossa, Inclusive, ele é bem carregado de ser trágico também, até mesmo pelo que o vocalista passou, né, nos momentos bem difíceis da vida dele, né, que ele Sério. quase perdeu a mulher, né, o Putz, filho também, né, então é meio que ele compôs esse álbum, né, assim, sozinho no quarto, bem aquela coisa bem introspectiva mesmo, né? introspectiva, bem caracteristicamente nessa expressão pós-punk, né, que influi muito, né, se transformou num álbum bem denso, né, muito. e Você bem percebe. dramático.
Você percebe o sofrimento. Em todas as composições, em todas. É incrível, porque assim, o Glauco falou isso e a gente não sabia dessa história. Ele falou, nossa, tanto é que começaram a rotular aquelas. Nossa, virou aqui no Brasil, começaram a chamar de música triste, né? Que é sad rock, que eles falam lá. Inclusive existe, né, essa vertente, né? Sadcore, isso existe. Né? Sadcore, sad rock. Cara, mas quando a gente ouviu pela primeira vez, eu falei, cara, esse álbum tem alguma coisa muito diferente. Você percebe, ainda mais a gente que é músico, assim, né? Acho que todo mundo, mas assim, né? A gente tem. E aí sai, né? Exala na música, né? Mas é um álbum bem denso. Esse álbum é incrível, denso, muito bem feito. Você percebe todo o sofrimento do cara ali, velho. Sim. E esse é o anterior a esse recém-lançado, né? Sim. A gente já pode falar dele. Esse daí eu vou falar que nem DJ também, hein? O nome, que a gente aprendeu aí mais cedo, não foi? Diga lá. Peraí que eu vou falar, porque, pô, esse nome aí deu trabalho pra aprender, viu, velho? Cadê? Imagina, cara. Cadê o nome dele? É o Dead Kids Rip City. Não, 8ª posição. Brincadeira, mas esse é o nome do disco. Então, esse disco atual, né, do Soft Kill, meio que surpreendeu um pouco, né? Como não estávamos muito acostumados com o Soft Kill, digamos, alegrinho demais, né? Então deu uma certa estranheza assim ao ouvir ele assim, tudo com calma. Falei assim, puta, mas sei lá, cara, tá muito pop esse Soft Kill novo, né? Depois da tempestade, né, vem a calmaria, né? Mas é um tipo de álbum que não se deve ouvi-lo apenas uma vez. Mas acho que você tem que ouvir ele com calma, entender qual que é a linha, né? Mas é um álbum mais leve, sabe? Mais, mais tranquilo. Talvez seja isso, como você falou, Glauco, ele tirou o peso no disco anterior, né? De toda essa coisa que ele estava passando, né? E não, mas fica nítido. Tempestade... É muito nítido. Se você ouvir os dois, cara, você vai perceber exatamente isso. E assim, me parece áudio, não é um comentário negativo, nada assim. Mas me pareceu também que foi uma coisa assim meio forçada esse disco novo para ficar um pouco mais acessível, um pouco mais pop. Mais comercial, talvez? Não sei se comercial, não sei. Até porque o selo deles é um selo de banda pesada, não é acho que talvez tenham eles mais alguns pós-punk só, enfim, já tem banda de hard, de metal alternativo, enfim, mas me soou, às vezes parecendo até meio na cola do Drab Majesty, algumas coisas assim. Sim, total. Mas o interessante, Eric, é que o Soft Kill, ele meio que não, né? Ele amadureceu nesse álbum, né, cara? Sim. Ele tá bem mais maduro, as composições não são aquele pop irritante, né? São composições bem bonitas, assim, né? Que, afinal, como a gente tava... Não existe problema no pop, né? Tem que ser bem feito. Pois aquela coisa. Como a gente tava muito acostumado com que a gente tinha, né, do álbum anterior, a gente meio que certo estranho. Eu falei assim, cara, tá muito alegrinho isso daí, cara. Eu tô achando estranho isso. Mas não, né? Conforme que você vai ouvindo, com calma, lá, coloca lá no seu tocador lá de stream favorito, assim, vai andando, indo de transporte público, com máscara, por favor. E vai saboreando esse disco, cara, porque no fim ele é bem bonito. Bem bonito mesmo. E quando a gente fala que é pop, não é porque é pop que é ruim, não é isso. Exato. É que ele não é tão denso que nem o outro, mas faz parte isso. Inclusive o Soft Kill, o primeiro disco é muito diferente. Se você for ver, é isso que a gente falou das diferenças das bandas, né? Tinha muito mais sintetizador, quase você não via guitarra, não via bateria. E agora eles têm uma banda mesmo, né? Eles tocam, fazem... Acho que ele montou, depois do disco anterior,
uma banda para se apresentar assim, né, ao vivo, ter mais peso. Enfim, isso faz uma diferença muito bruta, né? Inclusive, assim, na minha Tobias. rápida pesquisa sobre a banda, eu achei um show deles bem legal, uma apresentação, na verdade, no KEXP, né? Naquela rádio lá de Sim. Seattle. E, putz, bem legal, assim, o som. Também recomendo. Menções honrosas, né? É claro que tem uma briga eterna entre eu e o Eric por causa dessa banda, que é a Gangue Morcego, que eu acho bacana, cara. Sim. Eu acho bacana o trabalho deles, é bem característico. Eu acho que, em termos de palco, acho que devem ser bastante divertidos, assim, né? O Brasil tá muita banda assim surgiu, sempre teve, Sim, né? Se a gente sim. for pegar um monte de banda que tinha nos anos 80 e agora surgiram, mas a gente vai falar mais das que tem, porque pra galera, por exemplo, uma banda que acabou, que eu gostava muito de pós-punk, era o Cadáver em Transe, eu achava muito foda a banda, assim, ao vivo. Mas tem, né, eu vi, eu olhando assim, tem uma outra banda que eu descobri, um duo lá que chama Rasco, SHA, parece bem legal também. Que mais tem assim? O próprio Racta tem influência de pós-punk também, né, Glauco? Sim, tem. Tem um monte de coisa aí acontecendo. Tem uma banda aí que tá despontando, chama Morte Alenta aí que. Muito boa essa daí, ver essa daí em 2021. Vocês vão ouvir bastante. E aquela polêmica até no Rio. Tem o Asthma que tocou, que a gente já viu, que é bem legal. Verdade. O Hanging Freud, muito bom, que já tem outras. Da hora, Enfim, né? É uma infinidade. É legal isso, porque assim, a gente ia a princípio, gente, a gente ia falar dessas 3 bandas mais focadas no soft kill, que foi, como eu falei, foi o que originou esse podcast, né? Mas, poxa, é inevitável a gente falar de uma banda como essa e não falar da sua origem e de todo esse movimento tão legal, né? E, obviamente, citar essas bandas brasileiras aí, pra gente não achar que é só gringo que faz isso daí, né? E então é isso aí, galera. Depois dessas dicas maravilhosas, assim, eu acho que vale bastante a pena vocês darem uma ouvida aí no som. E a gente vai ficando por aqui. Se vocês estiverem vendo a gente no YouTube, não esquece de dar o likezinho, se inscrever no nosso canal para poder assistir os próximos episódios. Eu só quero falar uma coisa antes, senão eu vou ficar com remorso eterno quando eu ver. Por favor, manda brava aí. Cara, a gente tem que falar uma banda dos anos 80 que é a nossa paixão, que é a Kafka, cara. Por favor, de pós-punk. Se a gente não falar assim, tem um monte, Cabine C, Kafka e tal, mas o Kafka. Ia apanhar. Varsóvia. Se tiverem mais bandas aí que a gente esqueceu de citar. Cabine C. Pois é, apesar, né, enfim. Mas, o próprio Violeta, né? O próprio Violeta de Altena. Também, de outono. Então, se a gente ainda vai fazer um podcast só disso, relaxa. Não, vamos, vai rolar. Isso daí é muito pano pra manga, porque quando é um papo bom assim que a galera gosta, cara. Então, por nós aqui, a gente fazia um podcast de 8 horas conversando sobre isso, porque quando a gente tá em off, a gente já conversa bastante sobre isso e gostamos, né? Que é um tema que a galera gosta. E assim, se faltou alguma banda, comenta aqui embaixo, dá o toque pra gente. Por favor. É aquela banda lá, que aí depois Sugere. a gente troca essa ideia. Exatamente. Beleza, galera? É isso aí. Então, como eu falei, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo aqui. Se você estiver só ouvindo a gente no seu agregador, se inscreve também no nosso podcast, tá? Isso daí é uma baita ajuda aí pra gente. E é isso aí. Até a próxima aí. Valeu, meus queridos. Maravilhosa companhia aqui de vocês dois, aqui de Eric e Glauco. Imagina. Esses caras manjam muito, viu, do tema. É isso aí. Beleza, galera? Valeu, até a próxima aí e tudo de bom!